Verdade essa é que venceu hoje, presidente, com imparcialidade, seriedade e coragem. A vitória da soberania nacional, a vitória da democracia. O Brasil... A queda da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, sua empresa, a empresa de sua esposa e de sua esposa, aconteceu. E além do gosto amargo na boca, ficaram muitas dúvidas e óbvio que a gente tem que comentar. Eu acho que o assunto precisa ser abordado, primeiro, com a maior seriedade possível e segundo, porque a gente não tem que arrumar culpados, mas a gente tem que tentar chegar o mais próximo possível do que motivou essa atitude de Donald Trump contra a nação brasileira, porque essa é a minha opinião. Eu acho que Trump moveu o braço contra a nação, contra a verdadeira soberania da nação. Muita coisa estranha aconteceu um pouco antes dessa liberação da Lei Magnitsky e, em seguida, no dia seguinte ou no mesmo dia. Eu achei incrível, por exemplo, o timing deles de fazer um evento no SBT com a presença de Lula e com palestra, com declaração, com participação do ministro Alexandre de Moraes. Ele se pronunciou no evento. Foi o lançamento do SBT News, que inclusive Alexandre de Moraes disse que em época de fake news, nada melhor do que um veículo como o SBT para falar a verdade. Quem estava neste evento? Tarcísio de Freitas, Ricardo Nunes, Fábio Farias e um monte de gente que se diz apoiador de Jair Messias Bolsonaro, aliado de Jair Messias Bolsonaro. Se esse evento não quer dizer muita coisa, que eu vou abordar nesta edição ainda, eu não sei mais o que quer dizer. Uma vez o leite derramado, eu acho que a gente tem que se preparar para a faxina. Vamos limpar o chão onde o leite foi derramado. E nos prepararmos para 2026 e elegermos, sim, um Senado mais importante do que esse que temos. Vou pedir seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, por favor, dá uma força pra gente, se inscreve aí, ative o sininho. Se você já é de casa, dá uma revisada, vê se a tua inscrição ainda está ativa, porque período de shadow ban, né? Vai chegando a eleição e vai ficando tudo muito mais difícil. Pelo menos para o nosso. Eu tenho certeza que vocês já conhecem a declaração do Eduardo Bolsonaro a respeito da retirada da Magnitsky contra Alexandre de Moraes e sua esposa, mas eu faço questão de lê-la novamente, primeiro para que não hajam pontas soltas neste vídeo, mas principalmente porque eu vi direita se estapeando com direita e gente que se diz de direita e que parece que não é muito direita assim. E já adianto a vocês, na minha humilde opinião, Eduardo Bolsonaro está coberto de razão e eu pretendo dar justificativas a esta minha opinião agora. Eduardo fez uma nota pública dizendo o seguinte: recebemos com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano. Somos gratos pelo apoio que o presidente Trump demonstrou ao longo dessa trajetória e pela atenção que dedicou à grave crise de liberdades que assola o país. Você viu que Eduardo potencializou crise de liberdades. Não potencializou negociação, nem terras raras, nem Venezuela, nem o escambau. Eduardo pontuou crise de liberdades. Ele continua: lamentamos que a sociedade brasileira, diante da janela de oportunidade que teve em mãos, não tenha conseguido construir a unidade política necessária para enfrentar seus próprios problemas estruturais. A falta de coesão interna e o insuficiente apoio às iniciativas conduzidas no exterior contribuíram para o agravamento da situação atual. Esperamos, sinceramente, que a decisão do presidente Donald Trump seja bem sucedida em defender os interesses estratégicos dos americanos como é seu dever. Quanto a nós, continuaremos trabalhando de maneira firme e resoluta para encontrar um caminho que permita a libertação do nosso país, no tempo que for necessário e apesar das circunstâncias adversas. Que Deus abençoe a América e que tenha misericórdia do povo brasileiro. E por que eu destaquei aqui este texto especificamente? Porque é aqui onde Eduardo Bolsonaro pontua que a sociedade brasileira teve uma janela de oportunidades apresentada e não conseguiu construir a unidade política necessária para enfrentar seus próprios problemas estruturais, o que gerou reações muito negativas de certos políticos. Como essa declaração, por exemplo, eu vou ler para vocês. Atribuir ao povo brasileiro ou aos parlamentares a responsabilidade por uma decisão geopolítica tomada pelos Estados Unidos não é apenas um erro de análise, é uma fraude intelectual. Trata-se de uma tentativa conveniente de simplificar o cenário complexo, deslocando injustamente a responsabilidade para quem, na prática, tem enfrentado pressões e riscos reais dentro do país. Eu vou ler tudo, depois eu venho para analisar.
Quem acompanha minimamente a realidade sabe que há, no Brasil, gente pagando preço alto por enfrentar a tirania instalada. Apontar o dedo para esses é mais do que injusto, é perverso. Sou testemunha do árduo trabalho dos meus colegas parlamentares na busca pela liberdade do país contra os abusos do judiciário e do governo petista. O país não precisa de bodes expiatórios nem de narrativas infantis. Precisa de lucidez, caráter e união. Dividir o povo e quem os representa é o último recurso de quem já perdeu qualquer compromisso com a verdade. Unir-se neste momento não é opção retórica, é condição de sobrevivência moral e política. Então vamos lá. Parece que é uma resposta ao Eduardo Bolsonaro e ele está acusando o Bolsonaro de atribuir ao povo brasileiro ou aos parlamentares responsabilidades por uma decisão geopolítica tomada pelos Estados Unidos. O que você tem que manter em perspectiva em primeira instância é que sim, certamente houve um peso da preocupação geopolítica de Donald Trump ao tomar essa decisão. Mesmo que isso ainda não faça o menor sentido para você, segure e fica comigo até o final do vídeo. O que eu discordo do Nicolas é que Eduardo tenha tentado atribuir aos parlamentares de direita que realmente estão enfrentando o sistema, como o Nicolas disse que está, e sim, nós temos parlamentares primorosíssimos que estão enfrentando o sistema, estão pagando um alto preço por isso. O que o Nicolas não entendeu é que não é desses políticos que Eduardo estava falando. É necessário que se pergunte, Nicolas, a carapuça serviu em você? E também atribuir ao povo brasileiro. Por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro usou o termo sociedade brasileira. Neste vídeo eu também vou mostrar para vocês que sociedade brasileira que Eduardo estava falando. Isto posto, ele também chama, uma alfinetada para riscos reais dentro do país. Como se Eduardo Bolsonaro, Alan dos Santos e todos que estão fora do Brasil porque foram perseguidos nunca tivessem enfrentado nenhum tipo de risco. Não é? Então isso sim é uma desonestidade intelectual, Nicolas Ferreira. E ontem teve uma treta aberta lá no X do Alan dos Santos, exilado político Nicolas, que ficou 3 anos sem ver os próprios filhos, a família, a esposa. Está hoje há muito mais tempo sem ver alguns familiares. Será que ele não correu o risco suficiente? Ele que teve a esposa dele com a barriga na boca, 8 meses de gravidez e um fuzil apontado para a cara dela, e em seguida, depois, ela com o bebê no colo, recém-nascido, teve outro fuzil apontado para a cara dela. Isso para você não é correr risco suficiente só porque ele está fora do Brasil? Nicolas Ferreira, o que você gostaria de ver o Alan dos Santos na cadeia como o Bolsonaro está? Eduardo Bolsonaro na cadeia, como Jair Bolsonaro está? O Alan dos Santos falou, por que enviar meu tweet no grupo de WhatsApp dos deputados? Você quer entrar ao vivo para discutir o assunto? E aí o Nicolas mandou na lata do Alan, não, porque você é um bosta. Nicolas Ferreira, um bosta é você. Vamos seguir para a gente ver o entorno de toda a situação. O Laudelino, grandíssimo, maravilhoso, disse ontem o seguinte, gente, peraí, dizer que o Brasil trocou terras raras por Xandaré é um argumento tecnicamente falso. Por quê? Terras raras, gente, existe no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá, na África, na Europa e até no fundo do mar. O valor não está na terra bruta, tem valor o refino e separação desses elementos. Como que os Estados Unidos negociou terras raras com o Brasil se o Brasil não tem esse tipo de operação? Também concordo muito com o coronel Gerson Gomes. Não sabemos ainda o que foi negociado, mas a situação da Venezuela, essa sim, é crítica, e se o Brasil ofereceu algo para Trump, para retirar Maduro, para auxiliar que Maduro deixe o poder de uma forma que seja menos violenta possível, permitindo inclusive uma transição já de retorno de Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado ao território venezuelano, e se isso foi intermediado, cedendo alguma coisa muito importante, pode ser que esteja aí a resposta, Paulo. Vamos descobrir nos próximos dias. Eu também acho. Agora, é importante que vocês mantenham em perspectiva, porque a gente vai comentar daqui para frente, que o próprio presidente Bolsonaro, segundo seu filho, eu acho que Flávio Bolsonaro é de confiança, segundo Flávio Bolsonaro, foi o próprio presidente Jair Bolsonaro que disse: aprove a lixometria, o PL da lixometria. E em nota encaminhada ao Metrópolis na sexta, a chancelaria norte-americana afirmou que a decisão foi motivada pela aprovação do PL da lixometria. Os Estados Unidos consideram a aprovação de um importante projeto de lei de anistia pela Câmara dos Deputados com um passo na direção certa que sinaliza uma melhora nas condições de litígio no Brasil. Quem foi que passou a informação para os Estados Unidos que nós aqui aprovamos uma anistia? O que passou lá foi uma dosimetria que os advogados dos reféns terão que apelar ao algoz que transformou os cidadãos em reféns para que o algoz conceda ou não liberdade.
Eu acho complicado acreditar que Donald Trump tomou uma decisão dessa baseado na aprovação do PL da dosimetria. Se foi isso, o que justifica a viagem de Joesley Batista à Venezuela de avião, enquanto o espaço aéreo venezuelano estava fechado por autoridades americanas? Então, nada faz sentido com nada. No dia 22 de setembro, o Max Cardoso disse que a dosimetria seria um recado para os Estados Unidos encerrar as sanções contra Moraes. Segundo a análise do Max, os políticos caíram na armadilha. Eu vou soltar aqui o vídeo do Max. Esse PL da dosimetria foi gestado no STF. E eu arriscaria mais, eu colocaria aí que foi pensado por Gilmar Mendes, Moraes e Barroso. E obviamente que casou com o Centrão, casou com o plano da terceira via para a eleição do ano que vem. Fez lá essa fusão perfeita e aí a gente viu aquele videozinho terrível que vocês viram do Temer na semana passada. Mas por que eles estão desesperados para isso? Para evitar as sanções. Essas mesmas sanções que estão acontecendo agora, mas as que virão, porque Gilmar Mendes está na mira, Barroso está na mira, os dois já tinham sido ditos, e agora está na mira também, né, o Zanin e a Carmen Lúcia. Então, o que está acontecendo? Eles precisam, presta atenção nisso, o STF precisa que o Congresso dê o aval na condenação de Bolsonaro e dos presos do 8 de janeiro. Isso é muito importante, porque a direita não pode ceder 1 milímetro, tá? Isso é uma estratégia do STF. Se o Congresso fizer a tal da PL da dosimetria, né, o tal da PL da dosimetria, você vai transmitir para os Estados Unidos que o Congresso deu aval à decisão do STF quando condenou os presos do 8 de janeiro e Jair Messias Bolsonaro. Vocês entendem que é um outro aspecto de análise? Então, assim, pode ser isso aqui? Sim, pode ser isso aqui, sim. E aí, o que justifica Joesley Batista ter ido à Venezuela falar com Maduro o quê? Que tinha que ser pessoalmente, que não podia ser por uma chamada de vídeo, não podia ser por mensagem, por uma ligação. Quando o Eduardo Bolsonaro cita sociedade, ele está falando desse tipo de sociedade aqui, ó. Banqueiro André Esteves se reuniu com o governo Trump e pediu fim de tarifas e sanções. Ele esteve com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, e afirmou que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos perdiam com um tarifaço sobre produtos brasileiros, e é verdade. Dono do BTG Pactual reportou a conversa a Lula e ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então nós temos aqui um partícipe muito importante da sociedade brasileira interferindo, né, fazendo uma interferência para conseguir a queda da Lei Magnitsky contra Moraes, que presta relatórios a quem? A Lula e a Haddad. É disso que Eduardo Bolsonaro estava falando, Nicolas Ferreira. Aí o Renato Giraldi diz o seguinte: enquanto havia uma chance real de tratar o problema institucional sério, parte da direita optou em não se envolver. Parlamentares que se sentiram pressionados, frente inteiras dedicadas a pautas secundárias, como crédito de carbono, discussões periféricas. O país estava com um problema concreto na mesa e poucos dispostos a investir capital político onde era essencial. Por outro lado, o sistema seguiu seu padrão habitual. Buscou os Estados Unidos, abriu canais, dedicou tempo, recurso, muito dinheiro, muito dinheiro. Eles atuaram de forma coordenada, sem alarde, sem videozinho na internet e sem nota pública. Parece que resolveu. O print comprova quem agiu quando a ação era necessária. No campo parlamentar, o esforço foi limitado. Houve apenas uma iniciativa concreta de diálogo com o sistema financeiro, em reunião com a FEBRABAN, promovida por outro deputado. Uma reunião. Fora isso, quantas vezes o PL procurou o contato com a Faria Lima? Quantas associações empresariais como a Fiesp foram adicionadas? Não houve articulação coletiva. Prevaleceu silêncio. É disso que Eduardo Bolsonaro está falando, Nicolas Ferreira? Esse silêncio não parece ter sido acidental. Parte da direita se manteve à margem porque Eduardo estava ganhando projeção. Optaram por não se somar para evitar fortalecê-lo. Optaram por não se somar para evitar fortalecê-lo. Essas pessoas estão cagando para quem está sofrendo na prisão injustamente. Eles não têm caráter, eles não têm brio, eles não têm dignidade, eles não têm humanidade, eles não são capazes de gestos altruístas. E o Giraldi continua: quanto a Eduardo, conversei com ele com frequência e acompanhei o processo de perto. Seu amadurecimento político é evidente, ele demonstrou disposição para trabalhar, assumir desgaste, sustentar o processo até o fim. Enquanto outros calcularam custos ou aguardaram os demais. Ele
permaneceu presente, envolvido, comprometido, e isso se reflete nos fatos, não apenas no discurso. Sobre o evento que aconteceu ontem no SBT. SBT é representante dos políticos ou SBT é representante da sociedade? É dessa sociedade que Eduardo estava falando. Olha o que aconteceu ontem no SBT. O encontro do sistema dentro do SBT não foi apenas um evento institucional. Foi o lançamento de mais um canal alinhado ao poder, apresentado sob verniz de jornalismo, mas operando como extensão da narrativa oficial. Fazer um breve comentário, agradecendo o empenho que teve em meu nome, em nome da minha esposa, agradecer o empenho do presidente Lula. Verdade essa é que venceu hoje, presidente. O presidente se recorda que logo em julho, começo de agosto, quando o Supremo se reuniu na presidência para tratar dessas sanções contra o Poder Judiciário brasileiro, eu pedi ao presidente que não ingressasse com nenhuma ação, que não tomasse nenhuma medida contra isso. Por que ele pediu para o presidente não entrar com nenhuma ação legal? Porque ele ia ter que anexar todas as provas. Porque eu acreditava, como continuei acreditando, e hoje isso ficou muito claro, que a verdade, no momento que chegasse às autoridades norte-americanas, a verdade prevaleceria. Aplausos. A verdade, com o empenho do presidente Lula e de toda a sua equipe, a verdade prevaleceu. E nós podemos dizer com satisfação, com humildade, mas com satisfação, que foi uma tripla vitória. A vitória do judiciário brasileiro. Judiciário brasileiro que não se vergou a ameaças, a coações, e não se vergará e continuou com imparcialidade, seriedade e coragem. A vitória da soberania nacional. O presidente Lula, desde o primeiro momento, disse que o país não iria admitir qualquer invasão na soberania brasileira. Mas mais do que tudo isso, a vitória da democracia. O Brasil chega hoje, no quase final de ano, o Brasil chega dando exemplo de democracia e força institucional a todos os países do mundo. E isso também muito graças à liberdade da imprensa. Parabéns, SBT News, parabéns a todos e muito obrigado. Aí me vem o advogado de Donald Trump dizer o seguinte: compreendo a frustração e a dor que muitos brasileiros estão sentindo neste momento. É real e vem de ver direitos fundamentais sendo levados ao limite. Que direitos fundamentais, Martin? Desde o início, continua ele, tenho sido consistente em afirmar que a pressão externa pode chamar a atenção e gerar influência, mas, por si só, não produz mudanças duradouras. Isso só acontece quando as autoridades cumprem seus compromissos e as instituições retornam aos princípios fundamentais do devido processo legal e da liberdade de expressão. Querido Martin, se nossas autoridades cumprissem seus compromissos, nós não precisaríamos de ajuda externa, da mesma forma que a Venezuela precisa, da mesma forma que Cuba precisa. Ele continua, este momento pode ser uma oportunidade para o Brasil virar a página, baixar a temperatura e restaurar a vibrante vida democrática que outrora o tornou um modelo regional. Ah, faz muito tempo isso, meu amor. No dia seguinte que a Magnitsky foi revogada, o algoz de mais de 2.000 pessoas inocentes estava em rede nacional de televisão se gabando de que a queda da Magnitsky foi uma vitória para o judiciário brasileiro que promoveu todo tipo de quebra e abuso contra os direitos humanos e foi uma vitória do guerrilheiro revolucionário Luiz Inácio, que enfrentou, não se vergou a ameaças e coações. Dr. Martin, ele chamou a Magnitsky e o interesse supostamente pelos direitos humanos dos Estados Unidos de ameaça e coação. O Brasil não vai virar essa página. Isso não é o fim de nada. É um teste para ver se as palavras se transformam em ações. Bom, se era um teste, eu considero testado. De acordo com a declaração do algoz, já está testado. Ele diz que continua lá, continua focado na liberdade de expressão, no devido processo legal e continua observando o que vem a seguir. O problema é que aqui no Brasil a gente não consegue só observar a insegurança. Ele fala, talvez eu esteja sendo ingênuo, mas eu não consigo acreditar que o falido e fraudulento Banco Master tenha sido pego pagando 3,6 milhões de reais por mês à empresa da esposa e dos filhos do algoz sancionado e todos estejam agindo como se isso fosse normal e aceitável. Mas vamos voltar ao evento do SBT. O cinegrafista do SBT filmando Lula, Alexandre Lewandowski, e aí vem o fotógrafo do Lula e fala, não é para filmar eles não, eles estão no evento do lançamento do SBT News,
Lá tudo está sendo filmado, making off, e o fotógrafo está dizendo, filma não que é proibido. E isso também muito graças à liberdade de imprensa. Olha que modelo de mídia nós teremos. Não filma não noticia, não registra. Ah, mas por quê? Porque o dono da porra toda não quer, sai daí. Exemplo de mídia. Parabéns, SBT. Quem estava no evento também, que foi cumprimentar Luiz Inácio Cachaça da Silva, foi o Ricardo Nunes, o Tarcísio de Freitas, aliados de Bolsonaro. Esse evento do SBT News já estava marcado, senhor Tarcísio? Há quanto tempo o senhor tem esse convite? Se esse evento já estava marcado, o senhor estava disposto a comparecer a um evento onde o algoz seria um dos oradores do evento e o senhor estava disposto a ir elogiando um veículo de mídia que já deve estar na coleira do algoz e o senhor estava disposto a se misturar? Marcado em cima da hora, o senhor sabendo que o que aconteceu foi uma atrocidade contra mais de 2.000 pessoas inocentes, fora o Jair Bolsonaro, que o senhor diz que é leal a ele até o fim, e o senhor esteve disposto a prestigiar a vitória do algoz. Gente, vocês que são fãs aí de Tarcísio, vocês me perdoem. Para mim, isso é grande demais e é grave demais para eu desmerecer aqui. Vocês lembram que Tarcísio disse que ia dar suporte para Flávio Bolsonaro, para a candidatura de Flávio Bolsonaro? Vocês entendem que dar suporte é muito diferente de apoiar, dele ser o meu candidato? Todo mundo ficou achando essas declarações meio dúbias, né? Mas aí eu acho que agora está tudo esclarecido sobre Tarcísio. Ele disse que ele pretende apresentar diversos nomes de pré-candidatos para 2026 para Bolsonaro. Ele vai aconselhar Bolsonaro a deixar testar os nomes para a gente ver quem se sai melhor. Ele destacou o entrosamento dele com Ratinho, com Romeu Zema, com Ronaldo Caiado, em torno do grande objetivo que é retirar o PT do Palácio do Planalto. Eu, se fosse ele, tentaria munir essas pessoas todas, a Flávio Bolsonaro, no grande objetivo de combater o PT. Colocou o sobrenome Bolsonaro na possibilidade da urna? Olha, não dá. Eu não vou. Agora a gente sabe por que não dá, né, governador? Olha que beleza. Gente, não vou poupar nada, tô irritadíssimo. É muito importante que você deixe nos comentários o que você acha dessa retirada da Lei Magnitsky e o que você achou tanto da postura do Nicolas, a Eduardo Bolsonaro, quanto a postura de Tarcísio na presença dele no SBT e na tentativa dele de dizer para Bolsonaro, amigo, fiel, querido, para todo sempre, amém, te amo. Não vou me eleger seu filho, não? Deixa aí nos comentários para mim, eu vou dar maior prioridade para os comentários de vocês e vou responder ainda hoje em vídeo, tá bom? Ah, Valéria, por que você não comentou antes? Pessoal, vocês sabem que eu mudei de São Paulo para o Rio de Janeiro por conta de uma necessidade de saúde gravíssima de um familiar meu muito próximo. Então, tem dias que eu consigo e tem dias que eu não consigo. Está tudo bem, está tudo resolvido e eu vim hoje para comentar com vocês. Por que Donald Trump retirou a Magnitsky? Para mim, tem muito mais caroço nesse angu que posso imaginar a nossa vã filosofia. Aguardemos.